Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marlon Nascimento do Laboratório do Bordado e hoje eu vou trazer um tema que é um dos mais importantes de todos que eu já falei aqui no canal, que é por que 90% das matrizes de bordado que a gente faz no começo dá erro e como evitar esses erros. A gente vai falar de 5 erros e o último é o mais importante de todos, que a gente não pode deixar de evitar, tá? Se você não conhece o canal ainda, aqui é o Laboratório do Bordado, a gente fala de bordado eletrônico, como fazer matrizes, como evitar problemas na máquina, como fazer a configuração dos seus bordados na máquina. E se você não conhecia, já se inscreve aqui no canal para receber mais dicas sobre o bordado e curte esse vídeo também se ele for relevante para você, tá bom? Você já passou horas criando uma matriz assim e quando você parou para bordar ela, você percebeu que está sendo toda repuxada, falhada, cheia de falhas, cheia de problema? Então, eu também já passei por isso e mais de 90% das minhas matrizes no começo dava esse tipo de erro. É impressionante, a gente faz aqui no computador, quando passa para a máquina, tá cheio de problema, né? E não é só você que passou por isso, todo mundo já passou por isso no começo. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho de por que isso acontece e como evitar isso, né? Muita gente está começando no bordado agora, muita gente quer começar a fazer essas matrizes, mas não sabe como evitar esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer mostrando isso aqui nessa aula, tá? E o objetivo dela é fazer você evitar esse tipo de coisa, que é evitar com que isso aconteça com você sempre, tá? E aí eu vou começar pelo primeiro erro, e o primeiro erro é não entender em qual tecido que você vai bordar, né? Cada tecido é diferente um do outro. A gente costuma pensar, não, é tudo igual, tecido é tudo tecido, onde a gente vai fazer nossa matriz importa, não importa muito, e sim, ela importa e muito, tá? Onde a gente faz nossas matrizes, qual tecido, se ele tem mais elástico, se ele não tem, se ele repuxa ou não, tudo isso é muito importante, tá? Se o tecido é muito fino, se o tecido é mais grosso, tudo isso impacta, tá? E aí também importa quais, de acordo com cada tecido, o que a gente usa para colocar atrás, qual que é o estabilizador que a gente usa para colocar atrás. Se a gente usa papel, se a gente usa entretela, se a gente usa TNT, qual é o tipo de agulha que a gente usa, tá? Se você não pensa nesse tipo de coisa e também na regulagem que você tem na máquina, com certeza vai dar problema, tá? E eu não tenho aqui para mostrar agora diferenças de tecidos, mas entre cada tecido que você faz, o tipo de base que você faz é completamente diferente, tá? Daqui para o final do vídeo eu vou fazer essa matriz aqui da MTV para a gente dar uma base de como a gente poderia fazer uma matriz para que não repuxe, tá? Mas a gente já falando desse primeiro problema, você tem que entender qual é o tecido que você vai usar, tá? O erro número 2 é não entender a densidade de pontos que você usa. No começo, a gente acha que fazer um bordado bem cheião, todo bonito, vistoso, é o que vai fazer a nossa matriz dar certo. E não é. Na prática, não é quanto mais ponto, melhor, tá? Depende do tipo de efeito que você quer dar para cada matriz, tá? Então, às vezes, se você quer colocar muito mais pontos, você tem que entender que você precisa que o tecido esteja muito mais estável. Mas chega uma hora que quanto mais ponto, pior. Dependendo do tipo de agulha que você está usando, pode ser que o tecido repuxe e até rasgue, e até entre o tecido para dentro da sua bobina, que você perca o tecido. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer quando a gente faz uma matriz. Tá? O terceiro erro que eu queria falar aqui é o erro de sequência de bordado mal planejada. E aí, às vezes, a gente faz um bordado aqui, faz uma matriz e não planeja muito bem qual que é a sequência aqui na lista por objetos, né? Quando a gente faz aqui, a gente tem que prestar muita atenção nessa sequência. E aí, às vezes, a gente pode fazer um bordado antes, outro depois e não reparar muito bem. E quando vai ver, tá tudo fora da ordem correta. Porque se você faz um ponto de... Imagina que você está com um tecido que já não está muito bem estabilizado. E aí você vai fazer um ponto cheio de um lado e depois vai fazer um preenchimento do outro lado, pode dar problema. Pode acontecer de repuxar um tanto
o tecido, e aí quando você vai ver, quando for bordar, o tecido está todo repuxado, esquisito. Isso acontece muito em matrizes de logos. Às vezes a pessoa faz um escrito embaixo e quando vai fazer primeiro, né? E quando vai fazer em cima, ali o matizado e o logo da empresa sai todo torto, todo repuxado, todo esquisito, tá? Então a ordem importa sim. Então a gente deve se preocupar sim com qual é a sequência que a gente vai usar quando a gente faz um desenho. Então esse é o terceiro erro. O quarto erro importante que a gente não pode cometer é não usar compensação de repuxo. Gente, se eu fosse dar uma dica única à beira do leito de morte para uma pessoa, de falar assim, como que eu faço para no meu tecido não repuxar, eu falaria, use compensação de repuxo. Não é que o tecido não vai repuxar, todo tecido vai repuxar quando a gente borda. O importante é a gente pensar em como compensar esse repuxo, tá? Tem tecidos que repuxam mais e tecidos que repuxam menos, mas todos repuxam, todos deixam, todo bordado deixa o tecido torto. Não tem como fugir disso, a não ser que você colhe o bordado na peça, né? Que é um outro tipo de técnica, mas você vai bordar diretamente na peça, isso vai acontecer. E a gente precisa dar compensação de repuxo para deixar o tecido na posição certa, ou bordado na posição certa, no tecido que a gente quer realizar o bordado. Tá? Agora, o quinto e mais importante erro. Lembrando que depois disso eu vou fazer essa matriz aqui para vocês verem como fazer uma matriz perfeita sem repuxar em um tecido específico. Tá? E o mais importante é ignorar os testes. Todo bordado que a gente for fazer numa peça final do cliente, a gente precisa testar. É muito importante testar a matriz, tá? Até por isso, retomando que eu chamo esse canal de laboratório do bordado, porque é importante ter um teste, uma ciência por trás, teste até chegar na prática, como é no laboratório para fazer um composto químico perfeito. A gente precisa de testes para fazer a fórmula perfeita. E nesse caso do bordado não é diferente. Às vezes a gente pensa que só fazer a matriz no software já vai ficar bom, já vai ficar perfeito. Isso não é verdade. E às vezes pode ser que a gente não preveja alguma coisa aqui na criação de matrizes e só quando a gente leva para a máquina que a gente vê que tem alguma coisa para ajeitar. E aí eu já passei por muitas vezes por isso, tá? No começo eu fazia uma coisa aqui no computador, levava para a máquina, fazia no computador, levava para a máquina e assim por diante. Isso não é uma coisa que a gente faz a matriz logo de uma vez, já coloca na máquina, vai estar perfeito e pau no gato faz a produção. Não é assim que funciona, tá? A gente precisa passar por várias etapinhas até chegar no momento de falar, beleza, a matriz está perfeita, tá? É importante levar uma matriz para um retalho, para testar, colocar as cores certas, uma retalho como se fosse o tecido final, para ver como funciona, tá? Porque isso pode te economizar muitas horas de retrabalho, pode economizar dinheiro de você às vezes estragar uma peça do cliente e às vezes o cliente não tem nem como repor, não é nem que é só o dinheiro que importa. Às vezes o cliente não tem como repor aquela peça para o cliente final dele, tá? Porque ele não tem como refazer aquilo novamente, tá? Então é super importante testar. Agora vamos fazer essa matriz aqui rapidinho, só para que vocês vejam como evitar esses tipos de problemas, tá? Eu tô com um braço quebrado, gente, então pode ser que fique um pouquinho torto algumas coisas que eu vou fazer aqui, tá? Mas eu vou fazer rapidinho só para que vocês vejam essa parte amarela aqui que eu tô fazendo e como eu faria, tá? Tá super grande aqui, mas a gente vai só dar um exemplo, tá? Eu vou deixar ela em tatame. Mudar início e final dela aqui, o final vai ser aqui mesmo, o início vai ser lá em cima, só para não dar problema. E eu vou deixar com compensação de repuxo, vamos lá. Minha compensação de repuxo eu vou deixar aqui com 0,25 nesse caso. E vou colocar um ponto de suporte também, que nesse caso vai ser um tatame, tá?
analisando aqui, a gente vai conseguir ver o seguinte. Deixa eu tirar a imagem de trás. A gente vai conseguir ver que existe ponto de suporte aqui que eu já coloquei, que é o tatame. Super importante ter ponto de suporte no tecido. Foi um dos erros que eu falei aqui. Não colocar ponto de suporte, porque o tecido vai sair do lugar. E compensação de repuxo também. Se a gente olhar aqui essa matriz com esse ponto preto, a gente vai ver o seguinte. Se eu colocar, deixa eu só dar um exemplo aqui, colocando um ponto de suporte com ponto corrido pela borda. Olha só, o ponto corrido pela borda, geralmente ele passa exatamente onde acaba o bordado, tá? Que é aqui. Como eu coloquei 0,25 de ponto de compensação de repuxo, olha o tanto que está indo além da borda, tá? Isso é porque eu coloquei compensação de repuxo e está compensando o repuxo de um tecido como malha, por exemplo, tá? Então o ponto vai um pouco além do final do bordado, beleza? Isso já resolve alguns problemas de estabilidade do tecido, tá? Então, usando a agulha correta, usando estabilizantes corretos atrás, que depende do tecido que você for usar, mas malha e tudo mais, a gente pode usar TNT ou entretela com a densidade que a gente quiser para resolver. E aí, nesse desenho aqui, por exemplo, eu tenho que fazer ainda esse ponto cheio, preto aqui, tá vendo? Para fazer esse ponto cheio, eu vou fazer em cima exatamente de onde acabou o amarelo, mesmo que eu tenha compensação de repuxo, porque a parte do contorno vai cobrir a parte do preenchimento, beleza? Como vai cobrir, não vai ficar nenhuma falha, tá? Por mais que esteja passando um pouquinho de onde começa aqui o traço preto, não vai ter nenhuma falha, beleza? Então, essas são as formas. Então, eu vou dar agora um passo a passo de como evitar esses erros, beleza? Passo para evitar os erros. Número 1, sempre identificar o tecido e qual o estabilizante que você vai usar, estabilizador que você vai usar, ou entretela, ou TNT, ou papel para tecidos muito grossos, tá? Então, antes de colocar na máquina, você já tem que entender. Vou fazer na malha, vou colocar entretela, então eu vou fazer a matriz de tal jeito, beleza? Se você for fazer para o seu cliente, entenda o que o seu cliente vai usar no final, para que você não faça uma matriz de forma errada para o seu cliente, beleza? Passo 2. Usar valores de densidade padrão para começar, só para dar referência, porque assim, você entra aqui, faz esse tatame, em geral o Wilcon já vai te dar, ele não vai colocar ponto de suporte, mas você seleciona o ponto de suporte que você quer usar, por padrão aqui ele vai querer colocar o tatame, não tem problema. Pode usar o tatame, mesmo que ele coloque zigue-zague, não tem problema, isso já é um ponto bom para você usar, tá? É o começo de alguma coisa. Compensação de repuxo é a mesma coisa. Você clicando aqui, ele já vai te dar 0,17. Legal. Para um momento de teste, já é algo para você começar de algum lugar e se for necessário melhorar, tudo bem. É só você melhorar, tá? Isso se você não estiver usando já a pré-definição de tecido que a gente começa aqui no Wilcon, tá? Isso já é um bom ponto de partida quando você usa a pré-definição de tecido correta já, tá? O passo 3 para você evitar isso é planejar a sequência de cores e camadas antes de sair criando. Então, assim, antes de fazer esse bordado aqui, a gente já tem que entender o que fica atrás e o que fica na frente. E o próprio desenho já fala pra gente, nesse caso aqui, ó, você pode ver que o azul fica por trás, depois vem o amarelo, depois vem o vermelho de TV. E por cima de tudo vem a parte preta, porque ela vai ficar mais sobressalente, tá bom? É claro que tem ajustes a serem feitos aqui, mas a ordem inicial é mais ou menos essa. Se a gente fizesse o preto primeiro, ele ficaria na frente de tudo e repuxaria o tecido ainda mais, tá? Então, são coisas que é importante a gente entender aqui para fazer uma matriz bem feita, beleza? Quarto passo para evitar, aplicar ajustes básicos de compensação. Como eu falei mais cedo, né? A gente, depois de fazer a matriz, eu selecionei aqui o amarelo, vim em propriedades do objeto, compensação de repuxo e tiquei isso, já estava certo, tá? Já estava correto para ter essa matriz pronta, perfeito? E o quinto passo para evitar isso é fazer pelo menos um teste real do bordado
no material parecido com o nosso tecido final. É claro que a gente não vai ter sempre aquele tecido, aquela elanca que o cliente pediu para fazer aquele material escolar, forma escolar. Mas se a gente tiver uma coisa parecida, geralmente se você pedir, os clientes trazem um pedaço, né? Se é cliente de produção grande, os clientes trazem um pedaço do que a gente vai, do que ele quer bordar. Se não trazem, se vai fazer poucas peças e tal, geralmente é camiseta, ou moletom, ou calça, jeans, coisas que a gente consegue mais tipos de tecido por aí, né, na vida. Então é bom ter esse tipo de tecido sempre com você para conseguir fazer testes em tecidos reais. Isso é super importante, tá? Não consigo nem expressar quão importante é ter esse tipo de coisa aqui, tá? Então, era basicamente isso. Então, te dei 5 erros básicos do que acontecem geralmente com os seus tipos de bordado e 5 passos de como evitar isso, mostrando como fazer aqui no Wilcon, tá? Se você entendeu que o erro não é só de software, não é só da MAI ou só da máquina, né? É uma coisa em conjunto aqui, mas da matriz a gente precisa pensar na matriz desde o início, então você já deu um passo muito grande aí na frente de muita gente que não sabe fazer matriz, mas também não sabe como evitar esses problemas, tá? Então se você gostou desse vídeo, já clique em curtir, me segue, tá? Para você ter mais vídeos como esses por aí e vamos junto, vamos aprendendo junto passo a passo a como fazer matrizes perfeitas aí para sua empresa, para o seu negócio e para ter sucesso nas suas vendas, tá? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.